Boa noite. Boa noite. Neuza, por favor. Assistência técnica, Neuza. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Pedir a Deus para que me auxilie nesse momento, para que eu fale da maneira mais clara possível para vocês, para que vocês entendam tudo que a gente tem estudado esses dias. O livro que eu utilizei para estudar um pouquinho sobre a obsessão é um livro chamado Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. É um livro muito bom porque ele faz uma compilação de todos os livros do André Luiz e mais algumas obras complementares também. Então ele vai estudando a fundo cada caso de obsessão que aparece lá nos livros e vai esclarecendo certas coisas que às vezes no meio da história fica meio vago. Então, para começar, antes de mais nada, para que a gente admita que a obsessão existe, é preciso que a gente acredite que espíritos existem, que a gente possa sofrer essa influência. Então ela já começa dizendo isso, que para admitir a influência de espíritos inferiores em nossa mente, e consequentemente em nossos pensamentos e nossos atos, é preciso aceitar a imortalidade da alma e sua capacidade de associação, seja para o bem, seja para o mal. Pode passar. Vou começar falando dos conceitos e um pouco de história também. A Marlene Nobre explica que em todos os tempos e em todos os povos, a mediunidade, a obsessão, o contato com os espíritos sempre esteve presente. Não é uma novidade, não é uma coisa de agora. Então, ela fala que sempre esteve presente essa ideia de divindade e a crença em algo invisível que sobrevive à morte do corpo e que, sob determinadas condições, pode se manifestar aos sentidos humanos. E a gente tem provas disso durante toda a história. Por exemplo, na Índia existem escritos chamados Vedas. São escrituras sagradas do hinduísmo que datam de 2000 anos antes de Cristo. E aqui um dos relatos que tem lá é: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos. Sob a forma aérea, seguem-nos e tomam um lugar ao seu lado quando a eles se assemelham. Não é muito parecido com um espírito que está lhe acompanhando, porque se afinizou a você. Está aí, de 2000 anos antes de Cristo. Pode passar antes. Na China, Confúcio encontrou uma máxima datada de 500 anos antes dele, que dizia: quer falando ou agindo, não penseis que estáis sozinho, que não sois vistos ou ouvidos. Os espíritos são testemunhas de tudo. Quer dizer, mais uma prova de que eles estão entre a gente e que a gente, nós, sabemos disso há muito tempo. No Egito, eles acreditavam que o corpo ele tinha duas forças, o Ba e o Ka. O Ba era uma força sublime, nobre, poderosa, que podia ir aos céus, podia conversar com os deuses. E o Ka era aquela força mais rasteira, que ficava nos sepulcros, que poderia se alimentar e se viciar em certas coisas. Por isso que no Egito, quando eles eram mumificados, eles colocavam todas as riquezas ali no sepulcro, porque eles acreditavam que o Ka, o espírito deles, iria voltar e desfrutar de todas aquelas coisas ali. Na Grécia, a gente vê o exemplo de Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego que dizia que era constantemente acompanhado pelo daimon, que está aqui retratado, é como se fosse um anjo. Daí eu encontrei esse texto que diz que, segundo o poeta Hesíodo, os homens que viviam na Idade do Ouro, após o término do período destinado a eles, foram transformados por desígnios de Zeus em daimones, que eram uma espécie de protetores dos mortais, para vigiarem as suas decisões e, em alguns casos, distribuírem as riquezas ou as sabedorias. E aí o próprio Sócrates falava várias vezes que ele estava sempre sendo acompanhado por um daimon e que ele falava por esse daimon às vezes. Em Roma a gente vê o caso de Nero, que viu Agripina e Otávia, que é sua mãe e sua esposa, que ele mandou assassinar, e ele via o espírito delas ali pressagiando a ruína dele.
No caso de Calígula também, Calígula, os espíritos faziam tanto barulho que tiveram que mandar incinerar os ossos do Calígula. Quer dizer, as manifestações estão aí o tempo todo, só não vê quem não quer. Nos relatos bíblicos a gente encontra provas da existência de espíritos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, por exemplo, há o trecho de Samuel, em que Saul vai consultar o espírito de Samuel através de uma pitonisa e esse espírito prevê a derrota e a morte dele. Isso é uma prova cabal de que eles estavam ali conversando com o espírito, tendo aquele fenômeno mediúnico ali. E no Novo Testamento a gente viu transfiguração, materialização, as curas de Jesus Cristo e diversas outras coisas. Pode passar. No livro, a Marlene diz que a cura dos possessos, relatada nos evangelhos, chama a atenção para um problema de todos os tempos, que é a existência de patologias mentais graves, causada pelas interferências inferiores. A obsessão. No caso que é relatado no capítulo 4 de Lucas, existia um homem que estava na sinagoga, que de repente viu Jesus Cristo e perguntou para ele: o que temos nós contigo? E Jesus Cristo olhou para ele e disse: sai desse corpo. E o espírito se retirou, e ali é um exemplo de obsessão direta. O espírito se retirou imediatamente e o homem ficou normal. Em Marcos, no capítulo 5, ele relata a história do Gadareno, que era um homem que já estava tão vampirizado que ele assumia a forma de um animal feroz, as pessoas já tinham medo dele e ele vivia nos sepulcros. E Jesus, ao visitá-lo, disse: retira-te daqui, espírito imundo. E o espírito saiu do Gadareno, aquela história que Dona Conceição até contou aqui no estudo. O espírito saiu do Gadareno, os espíritos, na verdade, que era uma legião, e correu para o rumo dos porcos e se atiraram no precipício. Aqui é um exemplo de possessão e vampirismo. Obsessão seguida de possessão e vampirismo. Em Mateus, no capítulo 9, é relatado também a cura de um mudo, que Jesus se aproxima do mudo e diz para o espírito se retirar dali e o mudo volta a falar. E isso é um exemplo típico de obsessão complexa. No João, capítulo 13, existem espíritos que ficam influenciando os sentimentos de Judas para que Judas largue de mão a ideia do apostolado. Isso aí é uma indução. E no capítulo 8 de Atos fala da cura de diversos coxos e paralíticos através de Filipe, que fala uma mensagem de Jesus. E aí mostra uma obsessão complexa. Aí fala que são duas faces do mesmo fenômeno. A mediunidade torturada, que são das pessoas que ali se aparentam como doentes, e a mediunidade gloriosa, que são as pessoas que ali estão para auxiliar aqueles enfermos. E aqui a gente tem uma ideia mais completa disso, né? A obsessão seguida de possessão e o vampirismo do Gadareno e as outras que eu já falei. Pode passar, beleza. Tá todo mundo entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Valeu. Daí, com essa ideia de mediunidade torturada, o que seria a mediunidade saudável? A gente estudar, trabalhar, ter disciplina, respeito, amor, tudo aquilo que dizem os livros. Todos aqueles ensinamentos que os espíritos bons passam pra gente, através da codificação de Kardec, inclusive. E aí, a gente vê que a mediunidade, ela sempre esteve presente na vida da gente, e apesar das pessoas estarem sufocando e tentando marginalizar aquilo, perseguindo, fazendo com que os médiuns sofressem injustiças, a mediunidade sempre se apresentou em todos os lugares. Inclusive na igreja, que foi uma das instituições que mais perseguiu os médiuns. A gente sabe que teve uma época em que as mulheres, elas eram queimadas, elas eram tiradas de suas casas porque eram consideradas bruxas, enfim. E não adiantava nada, porque freiras viam Maria, tinha relatos de visão, de vidência. Joana d'Arc via espíritos, próprio Francisco Xavier, Antônio de Pádua,
Teresa de Ávila e tantos outros. E aí no livro fala que esse rastro de luz de mediunidade ele começa a despontar também em outros pontos, como nas artes. Beethoven, por exemplo, quando ele fez a nona sinfonia, ele já estava praticamente surdo. E ele relata que a música vinha para ele como cachoeira. Eram ondas que vinham e ele tinha que escrever rápido, senão ele não conseguia acompanhar. Só demonstra que não era uma coisa dele, era uma coisa enviada pelos espíritos. E também em livros, em filmes, o próprio Shakespeare utilizou. Aqui é uma cena de Hamlet, em que o pai, já morto, aparece para o príncipe e o filho pedindo justiça, obsidiando mesmo. Depois de tudo isso, aparece a doutrina espírita, que é quem vai dar o norte, é quem vai codificar, vai estudar, vai catalogar. E Allan Kardec diz que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. E essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Qualquer um aqui pode ser médio em maior ou menor grau. Portanto, qualquer um aqui pode passar por obsessão. Ou não. A gente tem aí diversas obras da codificação de Kardec, as obras complementares, todas mostrando pra gente o caminho. A gente só não procura se a gente não quiser. Hoje em dia não tem mais aquela coisa de, aquela desculpa de, eu não sabia. Tá tudo aí, tá tudo aqui. É só a gente vir, procurar e tentar se espiritualizar, tentar estudar, tentar entender mesmo tudo. Pode passar. André Luiz também diz que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, com a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. E isso tem muito a ver com o assunto, porque se eu estou me sintonizando com o bem, é claro que vão ter pessoas do bem ao meu redor. Mas se eu estou com pensamento rasteiro, eu só vou atrair pessoas com pensamento rasteiro como o meu. Então, cada vez mais eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com a forma como eu ajo, para que eu esteja sempre galgando amizades que façam bem para mim, amizades que me ajudem a crescer, e não espíritos que fiquem se vampirizando ou sugando minhas energias e me adoecendo. Emmanuel diz que mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, imã do próprio ser. Imã, mais uma vez vem essa ideia de que a culpa é minha. Se eu atraio um espírito obsessor, a culpa é minha. Alguma coisa está atraindo, eu sou o imã. Bom, daí ela fala que o perispírito é impregnado das qualidades do pensamento do espírito e irradia-as em torno do corpo. Eu coloquei essa imagem para que a gente, quem não conhecer, né, eu sei que quase todo mundo aqui deve conhecer, aqui é o corpo físico, esse é o perispírito, que é o nosso segundo corpo, e o espírito. Ambos estão ligados, né? Todos os três estão ligados, já que nós estamos aqui encarnados. Mas aqui, ao redor do corpo, ao redor do perispírito, fica a nossa aura. E essa aura, ela fica impregnada de coisas que nós colocamos nela, através do nosso pensamento, das nossas intenções, como as formas pensamentos, das quais eu vou falar mais tarde. Marlene Nobre também diz que a mediunidade propriamente dita, na mediunidade propriamente dita, os médiuns são verdadeiros intermediários entre os dois mundos, agindo como ponte de ligação entre o plano físico e o espiritual. Por isso que esses fenômenos podem ser chamados tanto de espiríticos ou mediúnicos. Mas por sua constituição, a alma do encarnado também pode produzir os mesmos tipos de comunicações mediúnicas que os desencarnados. Ou seja, o indivíduo pode... Que legal! Então, o indivíduo pode, portanto, funcionar tanto como médium,
como agente produtor de fenômenos anímicos. Isso quer dizer que eu posso até achar que por eu estar aqui fazendo tratamento, porque alguém disse que eu sou obsidiada, eu estou com vários espíritos ao meu redor, mas às vezes é você mesmo que está se obsidiando. E lá a Marlene Nobre fala disso. Daí ela cita que existem 2 tipos de obsessões. A obsessão de natureza anímica e a obsessão de natureza espirítica. Então, essas 2 obsessões, elas têm tanto efeitos inteligentes quanto efeitos físicos. As de efeitos físicos são aqueles casos de poltergeist. Vocês já ouviram falar de poltergeist? Pronto. Casos de poltergeist é de efeito físico. De efeito inteligente, no caso de obsessão de natureza anímica, são as obsessões telepáticas, as auto-obsessões, personalidade antiga cristalizada ou fixação mental, e possessão partilhada, que são os parceiros no vício. As obsessões de natureza espirítica já são as de efeito físicos, também são casos de poltergeist, e de efeitos inteligentes variam entre simbiose, em graus diversos, parasitose mental ou vampirismo espiritual, sintonia com mecanismo hipnótico, pensamentos sonorizados e processo alérgico. Voltando um pouquinho para a obsessão anímica, que hoje eu vou falar dela. A primeira que ela relata é a obsessão telepática. E ela diz que existem 4 tipos de ação extracorpórea. Alguém sabe o que é obsessão anímica? Não sabe a diferença de obsessão anímica e obsessão espirítica, no caso. Perfeito. Obsessão anímica é aquela que é causada pelo próprio médium. Vocês viram ali na imagem, antes de tudo se apagar, né? Que o corpo, ele tem o perispírito. E o perispírito, ele expele uma espécie de energia chamada ectoplasma. E os espíritos manipulam esse ectoplasma para entrar em contato com a gente. Acontece que no meu ectoplasma vão informações que eu posso jogar para um outro médium que está do meu lado e ele assimilar como se fosse um espírito desencarnado, mas na verdade é a minha informação que eu estou jogando. Isso é anímico. Ele não está pegando a informação de um espírito desencarnado e sim de um encarnado. E às vezes ele pode estar pegando informações dele mesmo. Bom, vamos lá. Na obsessão telepática, ela diz que existem os que comportam efeitos psíquicos, como telepatia, impressões transmitidas à distância. Existem os de efeito físico, que são fenômenos telecinéticos ou transmissão de movimento à distância. Os que determinam o aparecimento de sua imagem ou duplos, você se vê. E aqueles em que há o aparecimento de sua imagem com certos atributos de corporeidade. Você se vê voando de uma forma diáfana, como se fosse uma deusa, algo assim. É uma coisa bem... Daí ele cita, como exemplo de obsessão telepática, um caso que o médico John Herringwood descreveu o que aconteceu na sua clínica psicanalítica. Ele fala que um jovem, ele vivia numa pensão, e ele de repente começou a definhar. Mas para ele estava tudo bem, não era problema estar ali naquela pensão, porque ele via que todo mundo gostava dele. Quando ele foi retirado de lá para morar em outro lugar, a doença sumiu. Descobriu-se depois que, na verdade, as pessoas que estavam ali ao redor dele emitiam pensamentos negativos para ele, porque, na verdade, elas não suportavam ele e elas fingiam gostar dele. E quando você não gosta de alguém, você joga aquela energia ruim para ela. E ela, estando com a brechinha aberta, ela absorve e começa a acontecer tudo. Daí o André Luiz diz que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Ou seja, a minha ideia pode ser uma flor, mas também pode ser uma bomba para cima de vocês.
Aí ele fala que a obsessão anímica telepática se traduz pela guerra de pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. E ela faz com que adoeça tanto a pessoa que está sendo alvo daquilo, quanto aqueles que estão emitindo aquela coisa ruim. Porque vocês sabem que tudo que a gente emite acaba voltando pra gente um dia, não é? Daí a autora fala do caso de Anésia e Jovino, que também é um outro tipo de obsessão telepática. A Anésia era uma esposa muito boa, que deixava tudo preparadinho em casa, fazia o jantar na hora para o marido e tal, só que o marido sempre saía mais cedo. E ela começou a colocar aquela ideia na mente de que ele tem outra, ele está me traindo. E essa ideia dela era tão forte que ela chegava a ver a imagem da outra mulher. Quer dizer, e entrou naquilo ali, naquela vibe ali, achava que ele realmente estava com outro e não era. E para você tirar alguém dessa obsessão é uma coisa complicada. Daí ela diz que as ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto nós desejamos. E como nossas ações são frutos de nossas ideias, nós geramos ou a felicidade ou a desventura para nós mesmos. Daí ela fala que a influência de almas encarnadas entre si às vezes alcança o clima de uma perigosa obsessão e que milhares de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão, né? Quem aqui já ouviu a expressão fora de casa é um anjo, dentro é um tirano? Tem gente que é assim, né? Tem pai, por exemplo, que tem tanto ciúme da filha que aquilo vira uma obsessão. Tem as namoradas que... Como é, Deus, que fala? As namoradas que qualquer coisa tá me traindo. Isso é uma obsessão muito forte. Você tem que ter realmente muito cuidado com isso. Bom, fora que existem os casos de antipatia gratuita. Às vezes, eu não vou com a cara dela. Você começa a tratar mal a pessoa e dali vão surgindo diversos outros problemas. Vai se criando aquela energia negativa dentro do próprio lar, que deveria ser um lugar de paz, de tranquilidade, um lugar para você renovar as suas energias. E, no entanto, não é o que acontece. Então, ela diz que para esses casos de antipatia, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. Ou seja, o remédio mais eficaz é a fraternidade operante. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração por todas as pessoas que caluniam a gente. Um outro tipo de obsessão anímica, que ela também cita, além da telepática, é a auto-obsessão. Ela diz que, como nossas ações são frutos de nossas ideias, nós geramos ou aquela felicidade ou a desventura, e o encarnado pode assim ser perseguido por si mesmo devido às suas próprias criações mentais. Daí ela cita o caso de um escritor, que enquanto era vivo, ele cultivava aquele xiste malicioso e o gosto da volúpia, e ele estendia isso através de criações. Ele escrevia coisas muito fortes e acabava influenciando negativamente muitos jovens e arrastava esses jovens a perigosos pensamentos. Quando ele morreu, ele começou a ser procurado por entidades que se diziam vítimas de suas insinuações. E essas entidades davam ordens a ele, ordens que ele, em sã consciência, jamais faria. E ordens para ações indignas, né? E aí ele compreendeu que por conta dessas investidas, por conta dessa vida que ele teve, de tudo isso que ele criou nos livros, ele acabou se ligando mentalmente a uma quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros, enquanto ainda estava no corpo físico. Daí, ele se queixava de formas estranhas, que nenhum outro espírito via, só ele via. E ele dizia que essas formas estranhas se rebelavam contra ele como um filho rebelado contra o pai criminoso.
Bote na ponta da mesa. E desde então ele passou a viver como... Desde então ele passou a viver como um alienado mental. Daí... Oh, Deus. Volta, Luiz. Então. Bem, boa filha obedece sua irmã. Mas a mãe hoje é eu. Bom, então, nesse caso, ele já estava lá, no umbralzão, e de repente via certas formas que ele não conseguia nem dizer o que era, mas eram coisas que o atormentavam. E isso são formas, pensamentos, são ideoplastias, que ele mesmo criou enquanto estava vivo, e que voltam para atormentá-lo quando ele passa para o mundo espiritual. Mas pode vir atormentar enquanto você está aqui, não precisa nem você estar lá no mundo espiritual, mas é porque às vezes aqui a gente não sente, lá a gente acaba sentindo mais as coisas, né? Um outro exemplo que ela fala de obsessão é a personalidade antiga cristalizada, a fixação mental. E conta o caso da senhora X e a personalidade emergente. Ela diz que essa personalidade antiga cristalizada é o estado em que o espírito encarnado ou desencarnado cristaliza seu psiquismo em torno de determinados fatos ou sentimentos do passado, sobre coisas ou pessoas, e ele acaba se isolando do mundo externo e passa a viver unicamente em função daquelas ideias. Por exemplo, o caso da senhora X. Ela chegou no centro espírita, foi até a sala de desobsessão e lá ela teve uma crise convulsiva de choro. Algumas pessoas achavam que ela estava incorporando, que na verdade era uma obsessão que ela estava incorporando ali. E não era. Ela estava tendo um contato, digamos, ela estava tendo acesso à mente dela, ao corpo mental dela, e via coisas que tinham acontecido numa vida passada. Porque acontece, quando você está num determinado momento da obsessão, você pode abrir tantas brechas que você perde um pouco os sentidos, você entra em desequilíbrio. Então, pode ser que acesse certas áreas do seu corpo mental, fazendo com que você reviva coisas de vida passada. E se você se apega muito àquilo, se aquilo foi uma coisa muito traumática para você, você acaba se fechando naquilo ali. E foi o que aconteceu com a senhora X. Tudo que ela comentava era somente a respeito disso, tudo que ela vivia era em função disso. Ela acabou se fechando naquela situação. E aí por isso se diz personalidade antiga, cristalizada ou fixação mental. Tá todo mundo entendendo? Bom, daí a última das obsessões anímicas é a possessão partilhada. E ela não é simplesmente anímica, porque ela é realmente partilhada. É quando um encarnado obsidia um desencarnado. Porque acontece, nós não somos só vítimas. Na grande maioria das vezes nós somos os algozes. Então ela diz que, neste caso de possessão partilhada, o encarnado e desencarnado vão se justapor como duas peças conscientes, reunidas em um sistema irrepreensível de compensação mútua. O encarnado não experimenta qualquer tortura a fim de render-se. Ele hospeda o outro, aceitando-lhe a direção, entregando-se por deliberação própria, o que não é o caso de simbiose, por exemplo, em que nós somos vítimas. Neste caso, da possessão partilhada, é uma associação natural mútua. Um exemplo de possessão partilhada. Ela cita no livro o exemplo de Cláudio, que, se eu não me engano, é do livro Sexo e Destino. Ele era um homem já de 45 anos e ele está em casa e tem dois espíritos com ele. E esses espíritos chegam e dizem: eu quero beber. Aí ele vai, pega a bebida e bebe.
Nessa de pegar a bebida e beber, o espírito se acopla a ele, sente as mesmas sensações, faz os mesmos gestos dele. O outro chega e diz, eu também quero. E lá ele vai, começa a sentir aquela sede novamente, aquela coisa de estar insaciável, e vai de novo. Uma das coisas que ela fala, que eu achei muito interessante é que ele é um homem bom, ele é uma pessoa que tem plena consciência do que faz, é uma pessoa que vive bem, não é doente, e ele é uma pessoa normal. Mas ele simplesmente está ali, acompanhado daquelas duas criaturas que estão partilhando daquele vício com ele. E aí o espírito de André Luiz até comenta que se ele quer ter aquele tipo de pessoa acompanhando, problema dele. Porque, enfim, os espíritos estão aqui não é para ser babá da gente, não é para ser empregado da gente e socorrer a gente na hora que a gente bem entender. Não. Eles vão lhe ajudar se você realmente fizer. E como ele não estava nem aí, eles estavam deixando. E além disso, dos efeitos inteligentes, ela mostra lá os efeitos físicos, que é o caso de Poltergeist, né, que vocês disseram que já conhecem. Poltergeist é uma palavra de origem alemã, que é composta por dois vocábulos, que é polter, de fazer barulho, e geist, de espírito. Então, poltergeist quer dizer espírito barulhento. Daí ela cita que a maioria dos investigadores admite que poltergeist é provocado por conta de uma energia produzida por determinada pessoa viva, presente no local dos fenômenos. E essa pessoa é chamada tecnicamente de epicentro. Segundo essa hipótese, o epicentro não só fornece energia, como também pode comandá-la inconscientemente. Então, se eu sou médium de efeitos físicos, pode ser que um copo se quebre, que as coisas se mexam, e às vezes eu nem sei que eu estou fazendo aquilo, mas pode acontecer. As energias, elas acabam sendo manipuladas para isso, né? A obsessão, qualquer que seja a sua natureza, ela independe da mediunidade e se encontra de todos os graus em grande número de pessoas que às vezes nunca nem ouviram falar de espiritismo. E o tratamento, qual é? Prece. Principalmente nos casos de animismo. Hoje mesmo eu estava perguntando para a dona Conceição, porque às vezes a gente está lendo um livro desses e ele fala dos tratamentos para os casos de obsessão espírita, mas não para os casos de animismo. Porque o animismo é você mesmo, subsidiando, né? Mas ela comentou que prece e meditação, mentalização.